Então vamos lá. Deus cria primeiro os anjos. Para quê? Sim, Qual que era a ideia dele? sim. Qual a função dos anjos? Bom, nós temos que entender que os santos anjos, a palavra anjo, vem do hebraico malach, que significa mensageiro, malaquim, né? Vem até o próprio profeta Malaquias, significa o mensageiro. Você tem a palavra em grego angelos, que depois nós traduzimos para o latim angelos, né? E para nós ficou anjo, que é um mensageiro. Mas o anjo, ele é anjo, vai dizer Santo Agostinho para nós, o Catecismo da Igreja Católica ensina isso também, que ele é anjo enquanto ele exerce o seu ministério. A palavra anjo é um ministério. É uma função? É uma função. Tá. Mas a essência de um anjo é que ele é um espírito puro. Ele é um espírito privado de matéria. Ele é uma inteligência. Ele não tem carne, ele não tem forma física. Ele não tem forma física. Mas na Bíblia, várias vezes, ele aparece para os humanos. Isso, no antropoformismo, né? Ele aparece, ele toma a feição de homem. Inclusive com umas descrições meio assustadoras, né? Com não sei quantos olhos, não sei quantas asas, não tem? Essa é a visão de Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, coitado. Coloca pra gente uma tem visão... uns negócios... visão, tipo, como que a gente coloca? Visão real, como seria um anjo descrito na Bíblia. Aquilo ali é uma visão literária. Literal. Literal de Ezequiel. Cara, é assustador, você vai ver umas imagens aí. Eu tenho um professor, meu professor de teologia, lá na Gregoriana em Roma, ele dizia assim, o problema de Ezequiel, ele foi um grande profeta, só que a gente tem problema de estudar ele, porque ele é meio psicodélico, né? O Ezequiel, com certeza, olha lá. Olha isso, cara. Não, isso daí é... Nossa, mano. É uma simbologia, né? Eles são serafins, né? Tá. É que tem olhos, né? Vários olhos, aí você vê. Por que olhos? Tem olhos atrás, na frente, né? A visão de Ezequiel é a visão do carro de Deus. Ele vê as rodas, e agora nós vamos falar sobre a hierarquia também. Mas essa ideia de ter vários olhos significa que é vigilante. O anjo tem uma visão aberta. O anjo ele não está limitado a espaço e tempo, como eu e você. Nós, nesse momento, estamos limitados a esse tempo desse podcast e a esse espaço aqui do podcast. Eu não posso sair daqui e aparecer em outro lugar. Não, a gente não sabe o que está acontecendo na rua ali do lado. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo. Não, o anjo não. O anjo, por não estar preso à realidade de espaço e tempo, ele tem a capacidade de ver um todo como nós não vemos. Ele tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. E Deus cria os anjos com livre-arbítrio. Aqui entra uma questão teológica muito interessante. Tem gente que não concorda com isso, né? É até uma discussão, né? Tem demais, né? Você vai... Só que o livre-arbítrio, a liberdade, ela só é dada para aqueles que têm intelecto. Por exemplo, um cachorro. Vamos fazer assim. Se você pegar... Aristóteles usa esse exemplo. Você pega um fogo, uma tocha de fogo. Antigamente se usava a tocha de fogo para sinalizar perigo ou guerra. Se você pegar um fogo e mostrar para um cachorro, ele vai entender que aquilo é fogo. Pelo instinto dele, pelo calor, pela luminosidade. Ele não vai se aproximar porque o instinto dele diz assim. Mas se você pegar um fogo e fazer assim, para ele é fogo do mesmo jeito. Entendi. Já para um ser humano naquela época, se fizesse algum sinal com fogo, ele ia entender o que ele quer dizer comigo. Quer dizer, a realidade da razão me impulsiona, como você começou nesse podcast, a questionar, a entender sinais e símbolos. Portanto, então, o livre-arbítrio é dado aos anjos. Agora, como que foi essa criação dos anjos? Deus chama a existência desses anjos, seres espirituais de luz, de uma luz inacessível, né? E aqui, desde o início, né, do cristianismo, mas eu tô falando assim, na época mesmo até da própria criação, da interpretação, vamos colocar aqui Orígenes, vamos colocar aqui também os padres apostólicos, como Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo Paulo, por exemplo. Tem cartas e cartas dele falando sobre os santos anjos, onde ele explica para nós que os anjos, eles são seres dotados de liberdade. Por que Deus te dá liberdade? Por que Deus te deu a graça do intelecto, da vontade, de querer ou não querer, de escolher ou não? Porque o amor deseja a liberdade do outro. E se existe algo em Deus, do Deus cristão, que pode chamar nossa atenção é a capacidade e o desejo o tempo inteiro de Deus de que você seja o Vilela, que você se encontre no seu caminho, no seu propósito. E ao se encontrar, você encontra com ele. E por que se encontra com ele aonde? Se encontra com ele no percurso do caminho? Também. Mas se encontra com ele através desse podcast? Também. Mas, sobretudo, é destinado a ser
inabitação, ser templo de Deus, casa de Deus, extensão do céu. Certa vez perguntaram para São Máximo Confessor, por que Deus habita o coração do homem, como vai dizer, por exemplo, as Escrituras? O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo de Deus foi enviado aos nossos corações, e esse envio do Espírito Santo nos nossos corações é a prova que nós somos filhos. Ora, lembra que eu falava para você dessa ideia de Deus que mora em Deus, do Pai que mora no Filho, o Filho no Pai e o Espírito? Porque a vida interior é a vida verdadeira. É a vida que não é essa vida exterior que nós vivemos. A exterior é só a manifestação. A vida verdadeira do Vilela não é isso aqui. É o que está dentro de você. Então o que Deus faz? Deus cria o ser humano, cria os anjos para fazer dele sua morada e viver, assim como ele vive em si mesmo, viver em você. A prova maior do amor de Deus na sua vida é que, mesmo você não precisando de falar nada das suas inquietudes, de você não... quando as dores chegam, quando as tempestades chegam, as preocupações chegam, você está sem força, cara, você não consegue nem orar mais. Você chega naquele período que você cria até aversão a tudo isso, mas o gemido do teu coração é escutado dentro do coração de Deus. Por quê? Porque Deus vive em você. Porque Deus está dentro de você. E aí Agostinho diz, e Senhor, tu és mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Uma intimidade maior do que eu, porque ele me conhece por dentro. É como o Salmo 138 que diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe de mim quando me levanta, a palavra nem saiu à boca e tu já sabe tudo de mim. Se eu quisesse esconder do Senhor entrando num buraco, no abismo, eu te encontraria lá. Por que eu encontraria Deus lá? Não porque Deus está no abismo, Deus está em mim. Se eu cair no abismo, Ele está comigo. Então, essa verdade, Deus ele quer comunicar. Então, é interessante a abordagem que Tomás fala a respeito dos anjos nesse sentido. Nós achamos que quando Deus cria os anjos, é tipo um estralo de dedo, né? Pá, criou os exércitos celestiais, todo mundo pronto, robozinho, vamos começar aqui, obedecer, e já começa a glória, 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 glória. Aleluia, adorando. Não é assim. Primeiro existe a criação da graça, chamada graça natural. O que é a graça natural? É a criação em si. Deus agindo, né, pelo seu espírito, pela sua graça, na natureza da criação em si mesmo, do cosmos. Então ele chama os anjos da existência, mas aqui começa todo o mistério angelical. Deus coloca esses anjos diante da sua presença? Não, completamente. Mas pouco a pouco vai fazendo com que eles vão conhecendo a sua vontade. E nessa liberdade, para que eles possam compreender-se sobre quem Deus é, Deus então dá para eles essa liberdade se eles querem entrar em comunhão com Ele livremente. E aqui Tomás vai usar uma palavra muito forte a respeito dos anjos. Ele vai dizer que os anjos se converteram a Deus. Como assim? Top, né? É. Como assim? Ora, Deus criou os anjos para que, claro, não existia pecado, sem pecado e tudo mais. Não existia essa concepção de pecado ainda. Mas, ao criá-los, o Senhor faz uma proposta. Vocês querem entrar na minha presença? Você deseja que eu seja o tudo na sua vida? Como fez comigo, com você? Essa proposta. Deus, ele tem essa delicadeza, Vilela, de não chegar empurrando a porta. Por isso que no Apocalipse Jesus diz a João, eu estou à porta e bato. Se você quiser abrir, eu entro. Se você quiser deixar no relento, eu vou ficar batendo. Mas eu não vou arrombar a porta. Então Deus propõe, vocês querem entrar na beatitude, na glória? E ali então esses anjos, a eles é revelado, e aqui fala sobre a primeira prova dos anjos, Deus revela então sobre a realidade da criação dos seres humanos, da realidade humana, do mundo visível. E Deus revela, isso é unânime entre os teólogos, seja os medievais, seja a patrística, que existiu uma prova entre os anjos. Deus revela sobre a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus vai criar o ser humano e ele vai se tornar um humano como nós para elevar essa criatura, que é dotada de matéria, portanto inferior aos anjos, é a filho de Deus. É nesse momento que os anjos são, vamos colocar aqui, colocar à prova se de fato estão dispostos a adorar, a bendizer, a servir a um Deus feito homem, nascido de uma mulher.